Som. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Louvar a Deus pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Ismael, pastor Elaine, e parabenizá-los. E dizer aos irmãos que estou muito feliz, estou maravilhado. Vou falar sobre maravilha nesta noite. Estou maravilhado aqui, viu, irmãos? Posso dizer, como disse a rainha de Sabá, é muito mais do que eu ouvi falar. Amém, pastor? Deus abençoe, parabéns, parabéns orquestra, parabéns ministério local, parabéns pelo desempenho do pastor Ismael aqui, a maneira que Deus tem usado. Parabéns, igreja, que bom. É muito bom estarmos num lugar em que nós vemos a bênção de Deus. A bênção de Deus faz a diferença. Amém? Quero agradecer também pelo convite para nós estarmos aqui nesta noite, adorando a Deus com os irmãos. É muito bom. Quero convidá-los para a leitura de um texto na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos estar meditando aqui sobre a pesca maravilhosa. Amém? Amados irmãos, diz a palavra de Deus aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém. Muito obrigado, igreja, podeis tomar assento. Glórias a Deus. Sem mais delongas, gostaria então de entrar na meditação da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando esse ano de 2025 sobre um tema que o nosso bispo designou: coisas maiores, ano de coisas maiores. Irmãos, e Deus tem coisas maiores para São Carlos. Deus tem coisas maiores para a sua igreja. Deus tem coisas maiores para esse ministério, louvado seja Deus. E o Espírito de Deus me trouxe a este assunto, a esse texto sagrado. O título já diz: a pesca maravilhosa. Irmãos, algo maravilhoso não é o natural. O natural é natural. Se é maravilhoso, é sobrenatural. Agora, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus dessa igreja, Ele é especialista nisto. Até porque quando vamos à palavra de Deus, lá o profeta messiânico, no capítulo 9 do seu livro, versículo 6, ele vai falar sobre os predicados do nome de Jesus. E o primeiro dos predicados que ele cita é: seu nome é maravilhoso. Aleluia! É maravilhoso porque Ele faz maravilhas. É maravilhoso porque Ele salvou a minha alma, perdoou meus pecados e escreveu meu nome no livro da vida. É maravilhoso porque salvou cada um de nós que aqui estamos, nos libertou, nos perdoou, nos batizou no Espírito Santo e nos garante uma morada no céu. Amém? Glórias a Deus. E o texto aqui nos diz, amados, que Jesus então, no início do seu ministério,
ele estava acompanhado de uma grande multidão. Multidão esta, irmãos, que estava ali para ouvir a palavra. Coisa boa. Irmãos, eu sei que nesta noite os senhores estão aqui, as senhoras estão aqui, também para adorar a Deus, mas com interesse de ouvir a palavra. A palavra salva, a palavra liberta, a palavra alimenta, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra nos sustenta. Louvado seja Deus. Triste é a igreja que não tem palavra, né? Porque a palavra faz a diferença. Aleluia. A palavra liberta. Aleluia. A palavra limpa. A palavra lava. Aleluia. A palavra ilumina. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra de Deus que aquela multidão estava ansiosa para ouvir a palavra. Irmão, eles tinham razão de sobra para isso. Até porque nós sabemos que houve o período chamado interbíblico, aqueles 400 anos, onde não houve profeta em Israel. Irmãos, pense os senhores, aquele povo que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Deus levantava um profeta para consolar, outra hora levantava outro para exortar, outra hora outro para animar, mas sempre tinha. Aí Deus se calou, Deus fez silêncio. E se tem algo que incomoda é o silêncio, sim ou não? Se tem algo que incomoda é o silêncio. Amados, se o nosso líder estiver em silêncio com a gente fica preocupado. Se o seu patrão lá, você perceber que ele emudeceu, não está tendo muito assunto, está desviando, você diz, meu Deus, tem alguma coisa aí, estou preocupado. Será que foi uma calúnia? Será que foi alguma conversa será que foi alguma conversa indevida que chegou para ele? Será que ele não está gostando de alguma coisa? Mais ou menos assim. Imagine, irmãos, Deus nos guarde, Deus ficar sem falar com o seu povo 400 anos. E aí nós sabemos que foi uma sequidão espiritual, aquela situação difícil, mas como Deus já tinha dito, Deus levanta então o precursor do Messias, João Batista, veio com aquela palavra de Deus, palavra do céu, mas palavra dura. Olha, o machado está posto à raiz da árvore. E aí ele era tão corajoso que ele chamava aquele povo de raça de víboras, palavra dura, irmãos, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele atraiu, mesmo assim o povo foi atrás dele, é lógico que não a maioria, mas foi, irmãos, não bastando isso, logo na sequência, e João já vinha dizendo, olha, agora depois de mim vem um que é maior que eu, depois de mim vem um que é maravilhoso, depois de mim vem um que é mais poderoso, aleluia, e eu não sou nada perto dele, João dizia, não sou digno de desatar as suas alparcas. Irmãos, e aí surge então o Nazareno, surge então Jesus, aleluia, com aquela palavra meiga, com aquele ensino glorioso, irmão, com aquelas palavras doces. Irmãos, se hoje a gente lê o texto bíblico, a gente já se alegra. Imagina quem ouvia ele, imagina quem estava de frente dele, imagina quem ouvia aquelas palavras saindo do lábio sacrossanto do nosso Senhor. Então a multidão ia apertando, Senhor, a multidão ia apertando, ia dificultando para Jesus gesticular, para Jesus pronunciar, e então, mas diz o texto que eles foram descendo para o lago de Genezaré. Lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, chama-se de lago porque é água potável. Aquele lago ele é alimentado pelo rio Jordão, depois o Jordão segue depois dele em direção ao Mar Morto, e então por ser água potável é chamado de lago, mar da Galileia, lago de Genezaré. E é interessante que diz a Bíblia que Jesus então estava junto ao lago, e o que diz a palavra de Deus aqui? Que ele viu estar ali 2 barcos junto à praia, 2 barquinhos. Irmão, mas será que só tinha 2? Não, eu creio que não, porque lá, irmãos, existe empresas de pesca, porque é onde eles sustentam Israel com o pescado, não é? Então deveria ter muitos barcos, mas o texto diz que Jesus focou em 2. Irmão, tem milhões de pessoas aí perdidas, mas Deus focou em você, Deus focou em mim, Deus olhou, Deus nos achou, Deus nos escolheu. Oh, andarai, tecai, shinimianda rabassunda. Isso é privilégio.
Irmão, estar nesse lugar que você está ocupando hoje é privilégio. Você foi escolhido. Alai, tecai, shunemiandarai, suandalabassum. O próprio Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 16, ele disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. Escolhi a vós e vos nomeei para que vá e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. Irmãos, é interessante observar porque Jesus diz: vocês não foi vocês que me escolheram, porque o ritmo deles lá no judaísmo, os fariseus, eles tinham um costume, era normal eles escolherem os seus mestres, era melhor, era de praxe eles escolherem então os seus professores. E Jesus disse: olha, se fosse para vocês escolher a mim, vocês não me escolhiam não. Até porque Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura, olhando para ele nenhuma beleza víamos, mas feliz daquele que se chegava a ele, feliz daquele que se aproximava dele. Aleluia. E diz então a palavra de Deus que Jesus viu 2 barquinhos. Eu quero acreditar que Jesus viu aqueles 2, focou aqueles 2 no meio de outros, e Jesus chega e entra no barco de Simão. Irmãos, é interessante, ele entra no barco de Simão. Irmãos, depois nós vemos no decorrer do ministério de Jesus, vemos que Simão Pedro sempre foi aquele líder, sempre aquele que Jesus trazia para perto dele. E quando você vai ler sobre os apóstolos, quando é aquelas reuniões mais íntimas que Jesus fazia de 3, era Pedro, Tiago e João, mas nunca fala João, Tiago e Pedro, nunca fala Tiago, João e Pedro, não, é sempre Pedro, Tiago e João. E Jesus já começou aqui, ele focou 2 barcos, ele entrou no de Pedro. Aleluia. Por quê, irmão? Porque o céu não erra. Aleluia. O céu não erra. Quando Deus te escolheu, ele viu que tem potencial para ele te usar. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, às vezes até a gente olha para a gente e diz: meu pai, mas que coisa, mas como que coisa maravilhosa, o que Deus fez na minha vida? Irmão, sabe por que Ele é maravilhoso? Porque Ele é poderoso, e porque Ele faz muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. O projeto de Deus é maior que o nosso, o projeto de Deus é maior do que o que nós temos. Aleluia. O nosso é minúsculo, nós vemos hoje, Ele vê lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que os céus não erram. Nós vemos no capítulo 48 de Gênesis, quando José traz seus filhos para Jacó abençoá-los. É interessante observar, acho que o versículo 12 a seguir, diz que Jacó estava já com dificuldade visual, Jacó não enxergava mais, e José traz Efraim e Manassés. E aí José, ele pensa: então eu vou esquematizado. Eles entendiam que o primogênito deveria ter a bênção dobrada, não é? Então eles vão levar os meus filhos para o papai abençoá-los, mas ele pega então Manassés na sua mão esquerda e Efraim na sua mão direita, porque ele diz: aí eu vou chegar para o papai, então vai dar certinho. Ele coloca a mão direita sobre o primogênito, a esquerda sobre o menor. Só que diz o texto que Jacó não estava enxergando, e Jacó cruza as mãos. Jacó cruza as mãos, e José diz: não, papai está errado, esse aqui é o primogênito. Ele disse: não, eu bem sei, Deus vai abençoar o maior, mas o menor será maior. O menor será mais abençoado. Deus sabe o que faz, Ele escolhe quem Ele quer e pronto, acabou. Deus sabe o que Ele faz. Ele entra no barco de Simão Pedro, talvez, irmão, o mais temperamental, o mais casca grossa, talvez o mais difícil deles, irmão, porque João era, até eu gostaria de congregar com João, viu? João, na hora que ele ia puxar a orelha, ele chamava os filhinhos, não é? Aí, irmão, devia ser legal demais, não é? Quem que não gostaria de ser pastoreado por João? Pedro jamais.
explosivo, mas ele queria usar Pedro, e ele sabia que Pedro seria importante no seu ministério, Pedro seria importante para a igreja primitiva, tanto é que nós vemos que no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em outras línguas, todos transbordaram no Espírito, mas quem se levantou e se posicionou foi Pedro. Deus tem algo diferente com Pedro, Deus tem algo diferente com você nesta noite, meu irmão. Halai, Nekai, Xanderimianda, Labassunda. Glória a Deus. E aí diz o texto que Jesus entra num daqueles barcos. E os pescadores, que eram proprietários do barco, eles estavam lavando as redes. Irmãos, de manhã, eu quero dizer que era uma manhã de interrogação. Eu quero dizer aos senhores que era uma manhã até de frustração. Era uma manhã que eles não estavam com um sorriso nos lábios, não. Porque, imagine os senhores comigo, eles tinham trabalhado a noite toda. A pesca deles, irmão, não era lazer. Não é lazer. Hoje tem os irmãos que, quando está de folga, ele gosta de pescar, porque ele gosta, é lazer para ele. Eu não dá, porque eu não sei mexer com esse negócio. Mas tem irmãos que vai pescar e diz eles que é um bom negócio. Às vezes tem gente que diz, pastor, vamos pescar, é bom para desestressar. Eu falei, se eu for pescar, eu vou ficar estressado, porque eu não sei, aí vai ficar ruim o negócio. Mas aí diz a palavra de Deus, então, que eles estavam lavando as redes. Só que eles eram pescadores profissionais, eles viviam da pesca. Eles deveriam ter encomenda, eles deveriam ter cliente para atender, eles deveriam ter compromisso também com aquele resultado daquela noite, pagar suas contas, como todos nós temos, não é? E então, irmãos, eles deveriam estar um tanto frustrados, mas que noite, talvez eles estavam dizendo, foi a pior noite, nunca aconteceu isso, mas eu não entendo, nem um peixinho, nunca vimos isso, e outro também, o pessoal do outro barco, a mesma coisa, não, eles estavam inconformados. Fique sabendo que nesse dia de dificuldade, é quando o Senhor entra em cena. Quando nós não vemos possibilidade, Deus entra com o lado milagroso, com o lado maravilhoso dele. Aleluia. É interessante observarmos. Certa feita eu li um artigo e nunca vou esquecer. Dizia o seguinte, que para o crente otimista, quando tem uma dificuldade, ele vê uma possibilidade, uma oportunidade do milagre chegar. Agora o crente que é negativista, quando surge a oportunidade, ele vê uma dificuldade. E aí, irmãos, ele dificulta o agir de Deus. Ele dificulta o processo da bênção, não é? Porque ele só vê negativo. Imagine os senhores, Saul, 40 dias com o seu exército lá, para enfrentar os filisteus. E 40 dias o Golias desafiando. E 40 dias o Golias então chamando eles para a briga. Irmãos, ninguém vinha, porque eles ficavam olhando o tamanho do Golias. Eles não conheciam o Deus que eles serviam, o Deus de Israel. Eles não serviam o Deus de Davi. Eles não tinham a experiência que Davi tinha com o seu Deus. Quando chega Davi, no primeiro dia, ele escuta, vocês estão entendendo isso? Não é um desafio, ele não está chamando para briga, sim. Vocês não fazem, não, tem 40 dias que o senhor faz isso, ninguém dá para, eles querem isso. Ele não está desafiando Saul, ele não está desafiando Joabe, ele não está desafiando aqui o exército, ele está desafiando o Senhor dos exércitos. É o Deus de Israel que está sendo desafiado. Eu vou lá. Irmãos, pense bem. Davi enfrentar o Golias, até o Golias riu. Até o gigante riu, disse, ixi, é o menino, perto de mim é o moleque. Só que é interessante, irmãos, quem tem fé, na hora da dificuldade, ele vê a oportunidade do céu agir. Enquanto os outros olhavam a estatura do Golias, sabe o que Davi olhou? O tamanho da testa. Ele disse, eu não erro não.
Uma testa desse tamanho, dá para acertar. Irmãos, o Deus de Davi é o Deus dessa igreja. O Deus de Davi é o Deus da tua família. O Deus de Davi é o Deus que garante coisas maiores esse ano de 2025, para mim e para os senhores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui no texto, diz a palavra de Deus, amados, que Jesus então entrou no barco de Simão, pediu que o afastasse da terra, e assentando, ele ensinava a multidão. Oh, irmãos, que coisa boa! Como o ensino faz bem, como o ensino edifica, como o ensino dá resultado, não é, amados? Irmãos, é lamentável que não é todo irmão, toda irmã que valoriza o ensino da palavra, os cultos de ensino, a escola bíblica dominical, porque, irmãos, quando nós somos alunos assíduos da escola dominical, nós, irmãos, temos durante o ano 48, 50 estudos bíblicos, isso vai somando na nossa caminhada, isso vai somando na nossa trajetória, e tudo isso é muito bom. E diz aqui que Jesus então ensinava a multidão. Irmãos, eles estavam acostumados, aos sábados iam à sinagoga, e lá eles sentavam para ouvir os escribas, para ouvir ali os líderes religiosos. Eles estavam acostumados com o ensino, mas ali eles depararam com um ensino diferente. Muitos textos bíblicos mostram que eles se admiravam da doutrina de Jesus, eles se admiravam da maneira que Jesus expressava. Irmão, porque aquilo que vem do céu é diferente, aquilo que vem do céu, irmão, é maravilhoso. Aquilo que vem do céu, irmãos, não é só letra, é espírito, é vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nos diz a palavra de Deus que Jesus ensinava a multidão. Aqueles homens que estavam talvez até irados, talvez com a cara fechada, aqueles homens que estavam desanimados, irmão, mas aquela manhã foi uma manhã diferente. Aquele dia foi o dia D. Irmãos, Deus tem surpresa para o seu povo. Deus tem coisa nova para a sua igreja. Deus tem coisas maiores para cada um de nós. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que ele ensinava a multidão, e quando acabou o sermão, irmãos, quando ele acabou de falar, eu quero acreditar que eles diziam, mas já está tão legal, está tão bom, está tão gostoso de ouvir, olha que sermão diferente, olha que mensagem, olha que coisa gloriosa. Eu creio que eles acharam que foi pouco demais, mas acabou o sermão. E aí diz a Bíblia que ele acabou de falar, aí ele dirige a Simão e diz, olha, vai-te ao mar alto, vai lá no lugar mais fundo. Glória a Deus. E é interessante que ele diz, e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, a mesma rede que eles tinham lançado dezenas e dezenas de vezes. Não precisa trocar rede, é com as ferramentas que você tem, é com o instrumento que está nas tuas mãos. Meu irmão, Deus nos usa do jeito que nós somos. Não adianta copiar, não adianta imitar. Irmãos, tem uns pregadores que eles começam a copiar outro, até o tom de voz. Até o tom de voz eles copiam, imitam, irmão, mas aí fica um negócio meio sem graça. Então, irmão, é melhor ser o que nós somos. Eu sou desse jeito simples, né? Eu sou do interior de São Paulo também, né? Fiquei muito tempo em São Caetano do Sul, mas então não dá para ver pelos sotaques. Daí não vai para o céu e não muda, só vai mudar lá em cima. E então, irmãos, não dá para querer imitar outros. Não dá, não funciona. E aí diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus chega para Simão e diz, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes, as mesmas redes, aquela que não deu fruto, aquela que não deu certo, aquela que não funcionou, você vai lançar ela mesma. Aleluia. Irmão, não precisa inventar moda, é o mesmo estilo, na presença de Deus, com a bênção de Deus, com a unção de Deus funciona. Aleluia, glórias a Deus. E é interessante, amados irmãos, que
o Senhor manda eles lançar a rede. Pedro, muito temperamental, era possível até ele ter um outro tipo de resposta, mas ele disse: olha, mestre, olha, primeiro contato ele já detectou, que coisa interessante, né? Primeiro contato ele disse: mestre, uma mensagem dessa não é qualquer um sermão desse que foi ministrado, que nós acabamos de ouvir, não, tem que ser mestre, e ali era muito mais que isso, era o mestre dos mestres, aleluia, era o Messias, era o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores que estava ali, e está aqui nesta noite, nós podemos senti-lo, e está aqui nesta noite, nós podemos sentir a sua presença, nós podemos entender que Ele tem algo, Ele tem coisa maravilhosa para nós, Ele tem coisas grandes para nós, nos nossos dias, louvado seja Deus. E aí nos diz a palavra de Deus que Pedro então dirige a seguinte palavra: mestre, olha, havendo trabalhado toda a noite, é possível que ele quis dizer: olha, eu não queria nem lembrar dessa noite, mas, ainda bem que ele entendeu assim, né? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, aleluia. Ele quis dizer: ó, se qualquer um outro mandasse, eu não voltaria mais, não, eu quero cama, eu quero descanso, eu quero comer, estou com fome, né? Não, né? Qualquer um outro falasse, eu não obedeceria, mas sobre a tua palavra, depois de ouvir essa mensagem, depois de ouvir esse sermão, aleluia, irmão, coisa boa é ouvir a palavra. Às vezes você está cansado, você está até desanimado, mas vem para o culto. Aqui Deus usa uma irmã para dar um testemunho, usa o pastor para ministrar uma mensagem, usa alguém para louvar um hino, e a mensagem daquele hino te impulsiona, a mensagem daquele hino te encoraja, a mensagem daquele hino faz de você um gigante espiritual, e você volta renovado para casa. Halai, tecai, xuandemianda rabassunda. Por isso o lugar de crente é na igreja. A igreja é lugar que Ele nos renova, a igreja é lugar que Ele fala conosco, a igreja é lugar que Deus anima, Deus conforta, Deus nos exorta também se necessário, e é aqui, estando na casa de Deus, que você contempla a grandeza de Deus. Glória a Deus. Diz-nos a palavra de Deus que Ele, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Palavra dá resultado. Romanos 10:17, Paulo escreveu dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nessas alturas, Pedro não estava mais acreditando no seu profissionalismo. Nessas alturas, eles não estavam mais entendendo que a prática que eles tinham funcionava. Eles não estavam entendendo mais nada, mas depois de ouvir a palavra, ele adquiriu fé. Ele mandou, nós vamos fazer. Ele mandou, nós vamos então lançar a rede, aleluia. E diz a palavra de Deus que fizeram assim. E nós entendemos então que do jeito que eles receberam a orientação, eles executaram. É para ir para o meio do mar? É para ir no lugar mais profundo? Nós vamos lá, né? Ele mandou, irmãos, quando Ele manda, não questiona, quando Ele manda, se obedece, aleluia, porque a obediência traz bênção, a obediência traz sucesso, a obediência traz crescimento, a obediência traz vitória, aleluia, louvado seja Deus. E nos diz então a palavra de Deus, que eles fizeram assim. O Mar da Galileia, ele não é tão grande não, 13 quilômetros por 18 mais ou menos. Alguns historiadores falam de geografia, dizem que ele tem formato de uma pera, não é muito grande, irmãos. E então Jesus mandou ir para o meio, eles foram. Chega lá, diz o texto, irmãos, glórias a Deus, diz o texto que eles lançaram a rede, fizeram assim, do jeito que o Senhor orientou. O resultado um deu outro. Irmão, quando você obedece, o resultado é positivo. Quando você obedece, irmãos, a rede pega muita coisa.
Quando você obedece, o milagre acontece. Quando eu obedeço, Deus me abençoa, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Louvado seja Deus. E nos diz que fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade de peixes. E quase se rompia a rede. Irmãos, eles não imaginavam. Mas o que eles não entendiam é que ali estava o Senhor dos senhores, ali estava o Criador de todas as coisas, aleluia. E naquela noite eu quero entender que o Senhor falou para os cardumes: olha, vai, vocês vão para o outro lado, porque eu tenho um plano com eles de manhã. Vocês vão para o outro lado, cardume, vai para lá, desvia deles, porque eu tenho um negócio com eles amanhã. Irmãos, às vezes as coisas estão difíceis hoje, porque a bênção está chegando, amanhã chega a bênção, amanhã é o dia da vitória, amanhã é o dia das coisas maiores. Oh, alai, tecai, shunemianda rabassunda, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, que legal. E que cardume que não obedece ao Criador? Às vezes nós somos desobedientes, mas os peixinhos obedeceram. Eles devem ter ido para o outro lado, né? Irmãos, e olha para ver que com Deus as coisas acontecem diferente. Quando Pedro ouviu aquela orientação para lançar rede, ele deve ter pensado: não, de noite que é propício para pescar, de dia tem a claridade que atrapalha, de dia tem o barulho, de dia nada é favorável. Mas irmãos, o que é mais favorável é a mão de Deus. O que faz a diferença é a poderosa e boa mão de Deus. Aleluia. E o Senhor quebra muitas das vezes os paradigmas. O Senhor inverte situações para Ele nos mostrar que Ele é Deus. Para ele nos mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, para Ele se revelar que Ele está no controle de todas as coisas, louvado seja Deus. E nos diz a palavra de Deus que era muito peixe, não dava conta de levar nenhum barco só. Irmãos, o peixe que eles precisam apanhar no mês todo, veio tudo de uma vez. Irmãos, Deus tem surpresa para mim e para você. Deus tem coisas maiores para o seu povo. Deus tem coisas maiores para o vosso ministério. Deus tem coisas maiores para a nossa igreja em 2025. Louvado seja Deus. E diz o texto que não dava conta para levar num barco só. E aí eles fizeram o sinal para os colegas. Eles fizeram o sinal para os outros companheiros, para vir os ajudar. Irmãos, a bênção que Deus tem para mim e para você, a gente não dá conta. Aleluia. Irmão, Paulo escreveu aos Efésios 3:20, dizendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que nós pensamos ou pedimos. Você já imaginou isso? Às vezes a gente vai pedir algo para o Senhor, a gente pede: ó Senhor, eu quero X, mas Ele pode fazer Y, Ele pode fazer muito mais. Creia, acredite, o Deus que nós servimos é o Deus das coisas grandes. O Deus que nós servimos é o Deus das coisas maiores. Oh, alai, tecai, shunemianda rabassunda. E diz o texto que os companheiros foram lá para ajudá-los. Não deu outra, encheram os 2 barcos. Encheram 2 barcos, os mesmos pescadores, os mesmos barcos, as mesmas redes, mas agora tinha a palavra de Jesus, agora tinha a poderosa mão de Jesus, agora tinha o milagre desse Deus maravilhoso. Irmãos, então o teu ministério pode florescer, a tua congregação pode crescer, aleluia. Às vezes passa aquela fase mais difícil, mas acredite, Ele é o dono da obra, é Ele que faz, é Ele que convence o homem do pecado, através do seu Santo Espírito, amém? Irmãos, Deus é maravilhoso, e Ele é glorioso. Diz o texto que a pesca foi maravilhosa. Pedro imediatamente ele identificou, ele disse: não é um mestre comum, não é um escriba qualquer, não. Tanto é que diz no versículo 8 que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, se lançou de joelho aos pés do mestre, aleluia, e disse: Senhor,
Não fica muito perto de mim, não. Eu sou pecador, aleluia. A diferença é muito grande. Irmão, quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Senhor, nós nos sentimos menores. Nós nos sentimos mínimo. Nós não somos nada e Ele é tudo. E é por Ele, é para Ele e é por Ele que são todas as coisas. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor Ismael. Aleluia, Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fiquemos de pé nesse momento, igreja.